trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada? Abra, por favor. Apertado. Aperta mais. Evangelho segundo escreveu João, capítulo do número 19. Capítulo 19, os que encontraram, digam amém. Amém. Versículo de número 18 a seguir. O crucificaram, e com ele 2 ladrões, um de cada lado e Jesus no meio. Olha para sua Bíblia, lê aí. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito, nele no título, no madeiro: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versículo 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. Muito obrigado. Por favor, tome o seu assento. Pastor João, obrigado por essa oportunidade, pelo apoio, pela porta aberta para estarmos juntos. E como virá esse retorno para mim, que eu não estou me ouvindo? Por favor. Obrigado. Danilo, obrigado, viu? Pastor, obreiro, evangelista, presbítero, diácono. Todo pastor é servo. Todo diácono pode ser pastor sendo servo. Deus te abençoe, a ti e a toda a sua família. Eu e meu irmão estamos felizes por estarmos com vocês. A minha esposa precisou fazer uma cirurgia. Até ontem ela estava internada. Chegou em casa hoje. E eu trago um abraço e a paz do Senhor da cantora Luana para toda a igreja. A toda a juventude. Qual o nome do grupo? Jovens? Cristo. Muito obrigado. Que Jesus abençoe vocês cada vez mais. Está chovendo? Eu estou vendo a chuva. Será que é só aqui em cima? Está chovendo, está aí. Tem problema de vista. É bom que ninguém saia antes que eu acabe de pregar. Não, eu tenho alguns materiais. Eu tenho DVDs conquistando o que precisa. Às vezes você não conquista o que quer, porque primeiro tem que valorizar o que precisa. Tem um tema: não remova os marcos antigos.
Tem um tema para jovens e adolescentes, e eles não gostam do tema, e é por isso que eu vendo a bênção de estar solteiro. Olha as mães aí, ô glória! É porque tem jovem pensando que só vai ser uma bênção quando casar. E pela Bíblia você consegue ser uma bênção solteiro. Seu casamento será reflexo do seu solteirismo. Já vi jovens pedindo ajuda na área sexual e dizem: mas eu vou casar, pastor. Quando eu casar esse negócio muda. Aí eu me preocupo, porque a menina pode não ser viciada em sexo igual ele. E aí vai ficar com raiva da esposa, vai querer forçar a esposa. Você tem que se libertar antes. Não coloque nela a responsabilidade que é tua. E assim muitos e outros problemas. Uma mensagem: eu não estou vendo essa chuva. Ah, agora eu vi lá. Obrigado, Jesus. Não é para ninguém sair. Um DVD é 10, 2 DVDs é 15, 3 DVDs é 20. Um DVD é 10, 2 DVDs e 3 DVDs. Se tu chegar lá e me perguntar quanto é, eu não vou falar, não. Parece um mau costume, irmão. A gente fala aqui, explica, aí chega lá: quanto que é, pastor? Um é 10, 2 é 15, 3 é 20. DVDs. Porque tem uns crentes que pensam que eu sou abestalhado. Eles vão chegar lá na banca e perguntar: pastor, o senhor disse que 3 livros é 20? Aí eu vou expulsar, irmão, algo que está na tua vida. Eu tenho 2 livros intitulados Salmos, Mensagens para o Mensageiro. Isso aqui, ó, o preto são 50 salmos, do 1 ao 50, comentados e explicados do 1 ao 50. O branco são 50 salmos, comentados e explicados do 51 ao 100. Tema, introdução, esboço e conclusão. Cada livro é R$10. Então aqui tem 50 salmos por R$10, todos explicados com esboços de mensagens para você pregar e conselhos que recebi para aprender a pregar e crescer no ministério. R$10. Não me pede desconto no livro, não, irmão. Porque aqui tem 50 mensagens a R$10. Sabe quanto sai cada mensagem? 5 centavos, irmão. Pelo amor de Jesus. Então, os 2 livros, R$20. E tem um lançamento intitulado Segredos da Liderança de Paulo, R$10. E tem um livreto para quem tem preguiça de ler, ou está aprendendo a ler, ou gosta de ler, mas quer ler uma coisa menor. R$5. Casamento a 3. Tá bom? Está muito alto o som? Está incomodando a igreja o som? Está muito alto, não. Está incomodando o seu aqui? Tá bom. Tá top. Tá bom o som, tá? Tá até baixo para vocês estão voando até a casa. Preciso da atenção de todos. A gente vai... Eu vou falar e vocês vão ouvir sobre Jesus. Ele é o maior e está aqui nesse lugar. Eu quero falar com vocês sobre o santo da cruz do meio. Jesus é Deus. Jesus é Deus num corpo humano. Jesus não está na cruz, Ele está no céu. Mas nós vamos para o céu porque Jesus esteve na cruz. Jesus não está no céu. Jesus não está no céu como um espírito que vaga para lá e para cá. Jesus não está no céu simplesmente como um anjo.
Jesus está no céu com um corpo humano e glorificado. E a maravilha é que a Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante ao seu corpo. A glória que envolve o corpo de Jesus, Filipenses capítulo 3, versículo 21, e primeira epístola de João capítulo 3, diz que a glória que envolve o corpo de Jesus também envolverá o nosso corpo. Então o Cristo, o Santo da cruz do meio, é o Cristo que nos ensina a vivermos em santidade. Quer viver em santidade? Estuda a vida de Cristo, leia a Bíblia, pense no comportamento de Cristo, porque ser santo é nada mais, nada menos do que imitar Cristo. E na cruz, mesmo assumindo todos os nossos pecados, Ele continua dando lições de santidade. Porque o que a Bíblia diz não é que Jesus se tornou pecador. A Bíblia diz que Jesus se tornou pecado, não pecador. Como uma esponja assimila toda a água de um lugar, dependendo do tamanho dela, Cristo estava assumindo sobre si todos os nossos pecados. E mesmo assim, Ele continua nos dando lições de santidade. Perceba que Jesus é crucificado entre dois ladrões. Jesus é crucificado entre dois salteadores. Jesus está no meio de pecadores. A Bíblia diz que Jesus comia com pecadores. A Bíblia diz em Lucas 19 que Jesus entrou na casa de um pecador. A Bíblia diz que Jesus nasceu do ventre de uma pecadora, porque ela mesma disse: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Só necessita de Salvador quem reconhece o seu estado de pecaminosidade. O sangue da mãe não influencia no sangue do filho, porque ele precisa dos 24 cromossomos, 12 da mãe, 12 do pai. Jesus é Deus dentro de um ventre de uma pecadora, e a mensagem que ela recebeu foi: o que de ti será gerado é Deus. Ele será gerado pelo Espírito Santo. Não houve contato entre a natureza de Maria com a divindade de Cristo. Houve contato com o seu corpo. É por isso que quando Jesus se refere a Maria, Ele a chama de mulher. Até aqui na cruz, Ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 26. Porque Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do corpo que Deus assumiu. Mãe de Deus, ela nunca foi. Ela é mãe do corpo humano de Jesus, nunca da sua divindade. Então entenda, por favor, Jesus na crucificação está entre dois pecadores. Jesus comeu com pecadores, entrou na casa de pecadores, foi gerado no ventre de uma pecadora pelo Espírito Santo. Jesus morreu por pecadores. Hoje Cristo é o Salvador dos pecadores. O que eu quero dizer com isso é que mesmo Jesus sendo santo, Ele não teve dificuldade de estar entre os pecadores, porque Jesus nos deixa claro que santidade não é se isolar, é se envolver sem se contaminar. É você conseguir ter palavras santas no meio de quem fala palavras torpes. É a qualidade de quem fala palavras torpes
se sentia envergonhado por causa de suas palavras santas. Viver em santidade é como Daniel em Babilônia, sem se deixar ser influenciado pela pecaminosidade babilônica. Jesus está entre dois pecadores. Os dois pecadores caluniam o santo da cruz do meio. Eu não vou pedir a atenção de vocês, porque o que eu estou pregando aqui em si já merece sua atenção, não precisa. Então quem quiser receber a palavra, preste atenção. Quem não quiser, permaneça do seu jeito, mostrando que você não entende nada de Bíblia, nem de culto, nem de reverência à palavra do Senhor. Você só está se revelando no seu culto que você presta a Deus. E olha, tá vendo? Chora, vai chorar. Tá correndo, ajuda o menino, fala para ele não pular. Tadinho, agora vai lá para a mamãe, ficar sentadinho. Ele não pode correr na chuva, mas chuva. Quem está me ouvindo diz amém. Tem obreiro aí para olhar. Isso, deixa eu te estudar mais não. Isso atrapalha o pregador, atrapalha o culto. Diga comigo, Jesus o Santo está entre dois pecadores. Ok. Os dois começam a caluniar Cristo. Por quê? Porque a multidão que está ali no pé da cruz, olha só para Jesus. A multidão que está ali passando no pé da cruz, joga cuspe em Cristo, amaldiçoa Cristo, zomba de Cristo. Só que tem mais dois crucificados ali, e ninguém está nem aí para os dois, só para Jesus. O leão ferido quer ferir. Eles estão odiando quem os crucificou. Eles, se pudessem, eles também matariam quem os crucificou. Só que eles aproveitam o ensejo e diz: já que todo mundo está cuspindo no homem da cruz do meio, já que todo mundo está apontando o homem da cruz do meio, a gente também vai desprezar esse cabra. Então eles começam a concordar com as pessoas que estão ali embaixo. O que eles dizem? É verdade, você não é o Salvador, desce daí. Oração de bandido, tu sabe como é que é. Desce daí, salva-te e salva nós também. Tira a gente daqui também. Aí o outro do outro lado disse: é verdade, tu não é o cara. Eles nem conheciam Jesus, irmão. Só porque os outros que estão ali embaixo estão zombando de Jesus, chamando Jesus de Deus, chamando Jesus de Filho de Deus, e zombam, eles também querem zombar. Por quê? Porque assim, toda a atenção é voltada para o homem da cruz do meio. A atenção não é voltada para eles. Ou seja, ninguém vai se lembrar dos nossos erros, só dos erros desse homem da cruz do meio. A Bíblia diz que ambos zombavam de Jesus. Só que a Bíblia diz que Pilatos colocou uma placa em cima da cabeça de Jesus. E aquela placa ele mandou escrever em grego, aramaico, hebraico: esse é Jesus, o rei dos judeus. Isso é uma ironia. Isso é uma ironia. Por quê? Porque morte de cruz era morte para maldito. Por isso Paulo diz que ele se fez maldição por nós. Morte de cruz era morte para bandido. Por isso que tem dois salteadores aqui crucificados. Então o camarada, o corpo de Jesus, me entenda, não é desrespeito com a pessoa de Cristo, mas é a sua situação. Se fosse o nordestino ali no pé da cruz, como eu sou, alguém iria olhar e dizer: peraí, o cabra está todo rasgado, está com uma coroa de espinho, está todo inchado, está todo ferido, e em cima da cabeça dele está dizendo que ele é rei. Isso é ironia ou não é? Ele está ferido, ele está rasgado, ele está sendo zombado, e alguém coloca uma placa escrita: Rei dos Judeus. Então, ao mesmo tempo, duas pessoas ou duas classes de pessoas estão sendo ironizadas: a pessoa de Cristo, o Salvador, e a classe dos judeus estão sendo ironizados. Um rei morrendo como bandido, um rei morrendo sob maldição. Era uma ironia. Alguém estava zombando dos judeus ao mesmo tempo e dizendo: olha só, o rei dos judeus,
Olha o tipo de rei que o povo da promessa tem. Só que a placa que Pilatos usou para ser uma ironia, para ser uma vergonha, lembre-se que os dois ladrões acusam Jesus, mas de repente, você sabe que um dos ladrões mudou de ideia. Você sabe que um dos ladrões prestou bem atenção no homem da cruz do meio. E enquanto ele prestava atenção no homem da cruz do meio, eu entendo que olhando para aquela plaquinha, ele viu o nome rei. É bonitinho, mas não dá. Ele viu o nome rei. O que é que ele viu o nome? Rei. Lembre-se que dois ladrões apontam Jesus. Mas quando ele lê a palavra rei, ele é inteligente. Ele disse: tem rei, tem reino. É nesse momento que ele olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele olhou para o outro e disse assim: cala a boca, nós estamos aqui porque merecemos. Olha o santo da cruz do meio. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem do meio, ele nada fez. Esse homem da cruz do meio, ele não merece estar aqui. Aquele ladrão percebeu que Jesus não revidava. Aquele ladrão percebeu que Jesus não xingava quem o xingava. Ele percebe que o homem da cruz do meio é diferente. Então ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. O santo da cruz do meio é o único que pode salvar. O ladrão disse: Senhor. O homem, o santo da cruz do meio, é o único que pode salvar. Em segundo lugar, o santo da cruz do meio não quer te salvar amanhã. Não quis apenas te salvar ontem, ele quer te salvar hoje, porque Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Todo santo que morria no Antigo Testamento descia para o Hades por causa de Adão. Havia ali no Hades 3 lugares. Me entenda, por favor, daqui a pouco você vai dar muito glória, mas a gente está na introdução. 3 lugares: a prisão da alma dos santos, o abismo, prisão de demônios, e uma terceira posição, prisão de ímpios. Todos para ali iam por causa do pecado de Adão. A morte passou a todos, morte física e espiritual. Só que depois da ressurreição de Cristo, a Bíblia diz, Paulo disse aos Efésios, que ele, Cristo, levou cativo o cativeiro. A parte dos santos do Antigo Testamento que ficava embaixo, ele os levou para cima e passou agora a fazerem parte da Nova Jerusalém, chamado de paraíso. O próprio Paulo disse: eu fui ao terceiro céu, eu fui no paraíso após a ressurreição de Cristo. Naquele dia, o diabo esperava a alma do ladrão no Hades. Só que na cruz, Jesus olhou para o ladrão e disse: você vai direto comigo para o paraíso. Alguns estudiosos católicos que de lá viemos pelo protestantismo poderiam estudar mais um pouquinho e pararem de afirmar que o pecador passa pelo purgatório para depois ir para o paraíso, porque para o ladrão Jesus não disse que teria purgatório. Paulo não escreveu que o salário do pecado é purgatório. Paulo disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não precisa ir para purgatório pagar
ele olhando para mim, ele olhando para você, viu que não daríamos conta de pagar pelos nossos pecados. Ele disse: eu morro a sua morte para que você possa viver a minha vida. Eu desço ao seu nível para que você possa subir ao meu. O paraíso, o jardim Éden, foi perdido por causa de um ladrão. Pegou não? Vou perguntar, aquele fruto que Adão comeu era dele? Não. Ele comeu, sim ou não? Sim. Roubou, se roubou é? O paraíso é perdido por um ladrão. Mas agora na cruz, Jesus diz, ele vai ser recuperado por um ladrão que se arrepende. Mas pastor, ele não é ladrão. É, mas acabou de chamar Jesus de Senhor. Então não é mais o dinheiro que é Senhor dele, é Jesus. Senhor, lembra-te de mim. Hoje estará comigo. É por isso que você vai chegar no paraíso. Por quê? Porque você vai entrar comigo. Glória a Deus. Se está com Jesus, vai subir. Hoje, não tem mesmo aqui, tá, irmão? Hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu acho linda a fé desse ladrão, muito melhor do que a fé de muitos crentes. Porque Jesus não está glorificado. Jesus não está fazendo milagre. Jesus não está lindo como ele era em glória. Ele está rasgado. Ele está com o rosto inchado. Ele está ferido. Mas o ladrão disse: tu és Senhor que pode me salvar. Olha a fé desse homem. Tu és o Senhor que pode me resgatar. Isso é fé. Porque ele não está sendo levado pelo que vê. Ele está sendo levado pela fé. Ele crê que o homem da cruz do meio é o santo que pode nos libertar, é o santo que pode nos perdoar. Quem pode dar glória para o santo que morreu na cruz do meio? A Bíblia diz então, falamos dos ladrões. Agora a Bíblia diz assim: e os soldados, versículo 23, tomaram suas vestes, tomaram suas, me ajuda, tomaram as suas, rasgaram, são 4 soldados, e a Bíblia diz que eles rasgaram em 4 partes. Soldados trabalham para Roma, são pobres, eles querem ter pelo menos um pedaço da roupa do crucificado. Só que eles pegam as vestes que falam de aparência, porque suas vestes revelam seu caráter, sua renda e seu ofício. Eu vou repetir: suas vestes revelam seu caráter, sua renda e seu ofício. Eles pegam as vestes de Jesus que falam de sua aparência. Assim como ele estava rasgado, suas vestes serão, assim como ele estava ferido, por muitos uma veste será ferida para, está escrito, está aqui, suas vestes serão divididas e rasgadas para 4, porque as vestes revelam meu caráter, as vestes revelam minha renda, as vestes revelam meu ofício. Só que eles pegam as vestes de Jesus e rasgam. Isso é perigoso. Rasgar as vestes de alguém é querer mostrar a vergonha. Rasgar as vestes de alguém é envergonhar, é humilhar. 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia diz que quando Samuel falou para Saul, seu reino será tirado. Deus não vai aprovar mais o seu reino. Deus não vai mais confirmar seu reino. A Bíblia diz que Saul se ajoelhou e rasgou a ponta da capa de Samuel. E Samuel disse assim: agora teu reino será rasgado. Por quê? Porque você rasgou minhas vestes, símbolo do meu ofício. Saul rasga as vestes de Samuel, 1 Samuel 15. Mas 1 Samuel 23, enquanto Saul persegue Davi,
no meio do caminho, ele para numa caverna. Quando ele para numa caverna e se agacha, Davi está dentro da caverna. Davi vem por trás com a espada aí. Corta um pedaço da capa de Saul e de longe Davi diz: rei, tive a chance de te matar. Olha aqui tua capa que eu cortei. Se você rasga as vestes de alguém vai cortar a tua. Se você envergonha alguém vai envergonhar você. Se você envergonha o Evangelho, Deus do Evangelho vai envergonhar você, nem que seja no juízo final. Eles rasgam as vestes de Jesus, só que é permissível pelo Pai da eternidade. Por quê? Porque as vestes estavam revelando o momento de Jesus. Então, assim como uma veste inteira é rasgada, ela mudou-se de uma veste inteira para uma veste rasgada. Ali está tipificando o próprio Cristo. Aquele que estava inteiro agora está moído, conforme diz Isaías 53. Dá um aleluia desse que eu gostei. Só que a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler, eu queria ouvir um glória a Deus. Os soldados que o crucificaram tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também pegaram a túnica. Calma, agora eu quero ouvir um glória. A túnica, porém, agora não. A túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Agora. Disseram, pois, uns aos outros: a túnica a gente não pode rasgar. Eu chorei ontem. Eu chorei quando Deus me deu essa mensagem ontem. Porque as vestes revelam a aparência. E o Pai da eternidade diz: as vestes é só aparência, pode rasgar. Só que túnica, o Pai da eternidade disse: rasga não. As vestes falam tanto de aparência que elas estão por fora. Jesus é diferente de José, porque José, a túnica bonita dele era por fora, de Jesus é por dentro. Por isso que a capa de José, a túnica de José é logo rasgada. Por quê? Porque se expôs demais, era até coloridinha. O pai queria mostrar, o pai queria que na aparência estivesse notório que ele era o melhor. Jesus é o melhor, mas não está mostrando para todo mundo nas vestes. A túnica ficava por baixo. E agora, o que é aparente, o que se liga com aparência, Jesus diz: pode rasgar. 4, um para cada. Aí de repente ficou a túnica. E como que era a túnica? Eu vou ler para você. Eu disse que as vestes revelam renda, caráter. Tu é bom, tu é pregador, cara. Tu é bom. Ninguém deu glória, fica com inveja do menino. Tendo, pois, os soldados crucificados, tomaram as suas vestes e também a sua túnica. Olha só, a túnica, porém, toda tecida, de alto a baixo, sem costura. A túnica, porém, toda tecida. O fiador pegou o tecido, linho fino, e disse: isso aqui não pode ter remendo. O fiador disse: essa parte aqui não pode ter costura, ela é toda tecida, fio a fio, de cima para. Aleluia! Então os soldados disseram: vestes a gente rasga, a túnica não. Pergunta para mim por quê? Porque só rei usava túnica. Glória a Deus! Calma. Sem costura. Eu disse que vestes também revelam caráter. Me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Vestes também revelam caráter.
Então, se a túnica é inteira sem costura, se a túnica é inteira sem remendo, porque as costuras, elas vão mostrando onde tem que ser melhorado. O camarada costura, faz o desenho, aí de repente ele vai fazendo as costuras, os remendos, e ele folga, ele aperta, ele coloca conforme a medida. Mas a túnica de Jesus não precisou de ajuste. A túnica de Jesus não teve remendo. Por quê? Porque o caráter dele nunca foi ajustado, ele sempre foi justo. O caráter dele nunca precisou de remendo. Eu vou repetir: o caráter dele nunca precisou de remendo. Ele sempre foi perfeito. Por favor, me ajuda, por favor, me ajuda. Diga: se não tem costura. Se não tem costura. Não, me ajuda. Se não tem costura. Se não tem costura. Cabe em qualquer um. Entendeu não? Seu talho não cabe em mim porque a costura é para o seu tamanho, é para o seu perfil. O meu não cabe em tu, porque a costura é para o meu perfil. Eita glória! Agora pega um tecido, não passe costura, só faça dele uma túnica. Eita. Cabe em mim, cabe em você, cabe em você, cabe nele, cabe nela. Não estou entendendo, está entendendo sim? Ele está na cruz morrendo pela graça. A túnica revela seu caráter. O caráter dele é graça. O caráter dele é favor divino. Assim diz o Senhor: a minha graça cabe em você. Aleluia. O meu amor cabe em você. Não importa teu passado, a minha graça te basta, a minha graça te cabe. Não importa teus pecados, a minha graça te cabe, a minha túnica cabe em você. O que ele está dizendo é: a minha graça, a minha túnica, o meu caráter é para qualquer um. Oh, glória a Deus! Aleluia! Assim você entendesse o que Deus está lhe dizendo. É para qualquer um, a minha graça é para qualquer um. Deus não tem filhos escolhidos, Deus tem mais íntimos. Mas aqui todo mundo Ele escolheu para salvar, para resgatar, para perdoar, para usar, para honrar. A minha graça, a minha túnica cabe, você pode pegar. Ele deixa rasgar as vestes, mas Ele diz: pega a túnica. Aí os soldados estão conversando no pé da cruz e diz assim: não rasga não. Por quê? Porque ela cabe em algum de nós. Quem usava túnica sem costura era? Oh, gostei, né? Barato. Quem usava túnica sem costura era? Olha eu como soldado. Lançaram sorte. Dali, tô lá. Ímpar. Pá, tchá, tu ganhou, tá. A túnica é minha, tá bom. Soldado. Aí o cara agora vai pegar a túnica. Quem usava a túnica sem costura era? Ele veste a túnica. Mas ele é um? Soldado. Com túnica de? Eita glória! Ele andando pela rua. Aleluia. Aí alguém olha e diz: peraí, aquilo ali não é o soldado fulano? É, com túnica de rei. O que aconteceu? É que um rei abriu mão das vestes dele para que esse soldado pudesse ser vestido. Sabe quem é você? Soldado com veste de rei. Sabe quem é você? Pequeno com a grandeza de Deus. Sabe quem é você? Um pecador perdoado que precisa da graça. Sabe quem é você? Um fraco com a força do forte. Eu vou repetir: sabe quem é você? Um alguém de baixo com a miséria
está lá em cima. Quem pode levantar a mão para dar glória a Ele? Glória a Deus! Pelas vestes da misericórdia. Ele não deixa o diabo apontar suas vergonhas. Ele não deixa o diabo apontar suas vergonhas. Por quê? Porque é uma túnica em você chamada misericórdia. Glória a Deus! A túnica! Eles disseram, olha para mim. Eles disseram, as vestes a gente, mas a túnica não pode. Sabe por quê, irmão? Já disse, vou repetir. As vestes estão ligadas à pá. Mas quem usava a túnica sem costura? Então, se as vestes estão ligadas à aparência, a túnica está ligada ao reino. Vestes está ligada à túnica está ligada ao. Porque só usava túnica sem costura, quem era? Os soldados disseram, a túnica não pode ser dividida. Reino não pode ser dividido. Se a gente é do reino, a gente não pode ficar se dividindo. Se a gente é do reino, a gente não fica se degladiando. Escute, porque assim diz o Senhor. Se seu ministério é das vestes, vai ser rasgada. Se seu namoro de vestes, vai ser rasgado. Se seu casamento é de vestes, vai ser rasgado. Se sua família é de vestes, vai ser rasgado. Mas se sua família é túnica, não vai ser rasgada. Se seu ministério é túnica ligado ao reino, não vai ser. Deus está falando, eu vou falar. Se sua vida não é só capa, se sua vida não é só vestes do lado de fora, só aparência, só casca, se ela não é, se ela é a túnica que fica por dentro, mas se ela é sem costura, se ela é sem remendo, se ela está ligada ao reino, ninguém vai rasgar, ninguém vai roubar, ninguém vai levar, vai continuar do jeito que Deus deu. Por quê? Porque quem veste a túnica está rasgado, mas a túnica não. Aleluia! Ainda que você se fira, se rasgue, o que Ele te deu permanece inteiro. A túnica é sem costura, tecida de alto a... Ai. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Se a túnica é tecida, sem costura, sem remenda, porque no caráter dele nunca houve falha, ele sempre santo. E ela ela não é tecida de baixo para cima. Ela é tecida. Ela é formada. Ela é preparada de cima. Vestes revelam caráter. Então o caráter dele era semelhante à túnica. Vestes revelam o ofício. Quem usava túnica sem costura? Rei. Então se ele usa uma túnica sem costura, é porque ele é. Louvado seja. O ladrão pegou antes de ver a túnica. Só que é de cima para baixo. Por quê? Porque ele veio de cima. Eita glória! Ele é tão lindo que ele veio de cima para baixo para nos levar de baixo. Glória a Deus! Vou te falar um negócio aqui que encheu meu coração. A túnica é tecida de cima para baixo porque ele veio de cima para...
Ok. A túnica é de cima para baixo porque ela está revelando o que Cristo fez na cruz. O quê? Crucificaram Jesus, sim ou não? Sim. Meteram o martelo e prego, sim ou não? Sim. Lança no lado, sim ou não? Sim. Coroa de espinho? Sim. Cuspiram? Sim. Zombavam? Ok. Crucificadores, zombadores, cuspidores, tudo embaixo. Cristo, o crucificado, em cima. Eles zombavam, cuspiam e crucificavam, mas estavam olhando de baixo. Ele, o crucificado, o zombado, o cuspido, olhava para eles de cima. Porque mesmo na cruz, ele não perdeu o controle da história. Tudo que ele fez e falou foi para cumprir as Escrituras. A túnica sem costura, de cima para... Aí eu encerro. As vestes foram rasgadas, a túnica não, porque ela era tecida... Me ajuda. Ela era tecida de cima para baixo. Ok. Lá de cima o pai olha e diz: a túnica, ela é tecida sem costura de cima para baixo. Ela não pode ser rasgada. Mas tem um véu aí no templo. Eita glória! E esse véu que separa o meu povo de mim, esse véu que diz que ninguém pode se achegar a mim, eu vou rasgá-lo de cima para baixo. Por que o véu não foi rasgado de baixo para cima? Porque alguém iria dizer: foram discípulos que rasgaram. Por que o véu não foi rasgado de baixo para cima? Porque o amor de Deus não é de baixo para cima. O véu é rasgado de cima para baixo, porque aquele que vestia a túnica sem costura de cima para baixo estava morrendo para abrir o acesso para que aqueles que estão embaixo possam voltar a ter comunhão. Sabe o que o pai estava dizendo? Esse véu vai ser rasgado. Olha para mim. Esse véu vai ser rasgado, porque na cruz alguém usa uma túnica que não pode ser rasgada. Eu vou repetir. O véu foi rasgado porque na cruz Jesus usava uma túnica que não podia ser rasgada. O véu foi dividido porque na cruz tinha uma túnica que não podia ser dividida. Eu não acredito que tu está pensando na túnica. Eu disse que a túnica revela o caráter, a túnica revela o ofício. O véu está sendo rasgado porque na cruz teve alguém que seu caráter nunca teve remendo. O véu foi rasgado porque na cruz morre alguém que, conforme a sua túnica, ele disse: pai, eu deixo o céu, eu deixo o trono, eu deixo a glória para descer, para que eles possam subir. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Muita gente mandou Jesus descer da cruz.